Olá, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Larissa. Nesse vídeo vamos fazer as explicações da semana, de acordo com a semana 5 a 9 de outubro. Vamos iniciar alguns conteúdos novos, tá bom? Então prestem bastante atenção, peguem os livros didáticos para ver as explicações das atividades. Lembrando que nessa semana iremos trabalhar também com o livro de coletânea, esse livro vermelho que vocês buscaram, os pais de vocês buscaram na escola, que é a realização da leitura da história Os Três Cabritinhos, da página 48 e 49. Essa, haverá uma sequência de atividades com as aulas do Google Meet através dessa história. Mas nessa turma eu sei que há alguns que não irão participar das aulas do Google Meet, estão deixando vocês todos cientes de realizarem a leitura dessa história. Vamos dar início então com as explicações da semana, iniciando por língua portuguesa. Lá na página 140 do livro. Essa é uma unidade nova do livro, a unidade 7, e ainda trabalhando sobre o gênero textual conto, só que o conto tem as suas classificações, né? Pode ser o conto de fadas, onde há, por exemplo, a presença de uma bruxa. No conto maravilhoso não há a presença de fadas, né? Mas pode haver alguns elementos de encantamento, como animais, objetos falantes, duende. E principalmente o personagem principal que consegue conquistar o poder ou a riqueza. Temos um outro conto também, que é o conto de esperteza, onde o personagem principal consegue o seu objetivo enganando a pessoa. E agora iremos trabalhar sobre o conto popular, que segue algumas semelhanças dessas outras classificações dos contos. Quais são as semelhanças entre eles? A presença do narrador, de personagens, história fictícia, ou seja, imaginada, algumas estruturas como começo, desenvolvimento, introdução, desenvolvimento, clímax, o desfecho. E o diferencial desse conto popular, por quê? Popular, porque ele é passado de geração em geração. Ou seja, são histórias transmitidas oralmente, quando uma pessoa vai contando para outra, e assim vai se passando os anos e a história vai sendo passada através da linguagem oral. Nessa história que vocês irão ler, chama-se O Sapo com Medo d'Água, onde os personagens principais são algumas crianças e um sapo. O que será que vai acontecer com eles? Resumidamente, eles resolveram judiar do sapo, fazer maldades no sapo. Vocês irão ver o que eles decidiram fazer, quais eram os seus planos para fazer com o sapo aqui nesse diálogo na história. Porém, o sapo, para escapar da maldade das crianças, teve uma ideia bem legal nessa história. Ele foi bem esperto e conseguiu enganar todos eles. Qual será que foi a esperteza dele para enganar as crianças? Olhem o título da história, O Sapo com Medo d'Água. Será que realmente um sapo tem medo de água? Olhem aqui na imagem, será que ele está com medo de estar na água? Então vocês vão ler com atenção, grifar as partes importantes, se for preciso. Com base nesse texto, vocês irão fazer as interpretações. Aqui na página 141 começa a interpretação de texto. Na atividade 1, vocês irão escrever qual foi a esperteza do sapo para escapar da maldade das crianças. Na atividade 2, vocês vão reler a história e pintar de amarelo a fala dos meninos e de verde a fala do sapo. Na atividade 3, fala que os trechos que não foram pintados pertencem para a fala do narrador, que é aquele que conta a história. Depois temos 6 frases com quadradinhos e vocês vão pintar cada quadradinho que represente a fala do narrador. E na atividade 4, vocês irão escrever quem são os personagens dessa história. Na página 142, temos aqui a questão 5, que pede para vocês relerem bem no comecinho da história, o primeiro parágrafo. Nele vai ter uma expressão que indica que a história aconteceu em um tempo que não pode ser determinado, ou seja, num tempo indeterminado. Então, qual será essa expressão? Então, leio bem no início da história que eu sei que vocês vão conseguir identificar. Lembrando que essa é uma grande característica dos contos, pois eles utilizam muito desses tempos indeterminados para iniciar uma história. Depois vocês vão responder a atividade 6. Na atividade 7, vocês vão reler esse trecho da história. Tem 2 palavras destacadas, judiaram e se fartaram. Vocês vão escrever o quê? Sinônimos, palavras que vocês podiam substituir por essas 2 palavras aqui embaixo. Então, o que pode significar judiar? O que pode significar se fartar? Então, vocês escrevam abaixo. Atividade 8. Está escrito: ligue o que os meninos usariam contra o sapo a cada um dos argumentos do animal para se salvar. Ou seja, as crianças queriam fazer maldade com
o sapo com espinhos, pedras, fogo e água, só que ele tentava se esquivar, se escapar. Tá bom? Vou dar um modelo para vocês. Quando as crianças falavam que ia machucar ele com espinhos, ele falou o quê? Que não atravessava a pele dele. Então, ele usou dessa frase para se safar. Então, vocês podem ligar espinhos a não atravessam a pele. E assim vocês vão fazer com os outros elementos. Na atividade 9, pergunto o que vocês acham da maldade que as crianças queriam fazer com o sapo. Pode fazer isso com algum animal? Sim ou não? Por quê? Então, vocês irão refletir sobre as atitudes dos meninos, se está correto ou não. Na atividade 10, pede para vocês copiar uma frase do texto que mostra que o sapo estava fingindo, enganando ou fingindo para os meninos, falando algo que não era verdadeiro para poder escapar da maldade deles, principalmente no final. Ele fingiu algo onde ele conseguiu se safar. O que foi que ele fez? Então, identifiquem, releiam e escrevam abaixo. Na última página, página 143, temos a atividade 11, que pede para vocês reler apenas o finalzinho da história. Que diz assim: por isso, quando vemos alguém recusar o que mais gosta, dizemos é sapo com medo d'água. Por quê? Porque sapo tem medo de água? Não, sapo ele vive na água. E na vida real, talvez, em alguns momentos, a gente pode ter esse tipo de atitude, como diz aqui nessa primeira frase do que está escrito aqui. Então, em seguida está escrito assim, ó, que frase poderia substituir a frase final, que é o sapo comendo d'água, com o mesmo sentido? Ou seja, sapo comendo d'água, para nós, seres humanos, o que isso significa? Então, releiam, reflitam e escrevam abaixo. Depois, por último, temos a atividade 12. Essa atividade é um pouquinho difícil, então vai exigir o quê? Muita atenção, leitura e reflexão de vocês. No enunciado fala que o texto usa-se da linguagem falada, ou seja, uma linguagem mais informal, do dia a dia e do cotidiano. Depois temos as atividades A, B e C. Na A, vocês irão escrever uma palavra formada pela junção de dois sons em um só. No texto não tem, mas eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, né? Né é a junção de não é, correto? Juntou, virou né. No texto tem uma outra palavrinha também, que dá essa junção de duas palavras em uma. Vou dar uma dica para vocês. Até no próprio título da história ocorre essa palavra que é formada por uma junção de dois sons, tá bom? Depois temos a atividade B, onde vocês irão escrever uma onomatopeia. Lembram das onomatopeias? São aquelas palavras que imitam som? No texto tem, vocês vão procurar e escrever à frente. E na atividade C, vocês vão escrever alguma repetição que houve no texto. Ou seja, em alguma fala do sapo houve repetições de palavras, de termos. Então, vocês vão identificar e escrever abaixo. Para finalizar, temos aqui Tecendo Saberes, Outros Sapos, que vai ter mais informações sobre as espécies de sapo. Vocês leiam com atenção. Na imagem temos o sapo cururu, tá bom? Então, leiam, tá bom? Para aprender mais, assim finalizamos as explicações de língua portuguesa. Vamos iniciar, então, com as explicações de matemática. Aqui na página 74, é um conteúdo novo, onde a gente vai aprender sobre a planificação das formas geométricas, e estudando que são as formas geométricas espaciais. Aqui eu vou dar um exemplo de planificação para vocês. A planificação ela ocorre apenas com as figuras espaciais. Por exemplo, o cubo, o paralelepípedo, uma pirâmide, um prisma, um cilindro. E agora eu vou explicar para vocês o que é a planificação. Eu trouxe aqui para vocês uma caixa de creme dental. Se vocês observarem na forma dela, vocês vão ver que ela representa um paralelepípedo. Por seus formatos retangulares, ó, e na lateral seus formatos um pouquinho mais quadrados. Essa caixa representa muito bem uma forma geométrica espacial, que é o paralelepípedo. Lembrando que essas figuras possuem o que, pessoal? Faces, são todos esses lados que podemos ver. Possuem as arestas, que são essas linhas que contornam, né, as faces. Possuem as vértices, que são esses pontinhos de encontro entre uma aresta e outra. E a planificação vem da palavra plano. O que é algo plano? É algo que não tem ondulações, não é? Eu tenho aqui essa caixa de creme dental, ela não está plana, ela tem ondulações, ela tem formas, e eu quero deixar ela plana. E esse processo é chamado de planificação. Como será que eu vou fazer para deixar essa caixa plana? Vamos abrir as suas partes. Então, vamos iniciar a planificação dela. Vou deixar ela plana. Então, temos aqui, eu vou abrindo as laterais e
ao contorno dela. Pronto, abrimos a caixa, deixamos ela planificada. Percebem? Agora ela tem apenas o quê? Uma face, ó. Uma face. Aqui eu vou até colocar ela assim, aí ó. Agora vocês conseguem observar melhor o que é uma planificação. Quando eu pego um objeto sólido, geométrico, espacial e transformo ele em apenas uma superfície. Sabendo dessas informações, vamos prosseguir com as atividades. Temos aqui planificações, atividade 1. Veja como o Cláudio desmontou uma caixa que lembra um paralelepípedo, igual eu mostrei para vocês anteriormente. Percebe-se o passo a passo. Temos aqui a imagem 1, que é a figura geométrica espacial, ok? Representando um paralelepípedo. O passo 2, abriu-se as laterais. Aí o passo 3, ela ficou aberta, só que não ficou plana. E a parte 4, a última parte, que está totalmente plana, conseguimos ver apenas uma face. Então essa é a planificação, esse é o processo de planificação. Nas atividades a seguir, vocês vão ter que descobrir qual é a planificação de um determinado elemento, de uma determinada figura. Então prestem atenção aqui nas dicas que eu vou dar para vocês. Vamos supor que eu não saiba que essa figura plana aqui representa um paralelepípedo. Como que eu iria descobrir que representa um paralelepípedo? Primeiro eu tenho que achar a base, tá bom? A base dessa figura. Se eu observar aqui, essa parte maior que representa as duas laterais e a parte de baixo é a minha base. Então eu achei a minha base. Então essa aqui vai ser a minha parte de baixo. O que eu vou fazer com as partes que sobraram? Eu vou levantar, não vou para poder formar uma figura, então já tenho a base e as duas partes laterais. Essa parte aqui, direita, eu vou levantar também. Então, o que eu vou ter? A base, eu vou ter as duas laterais erguidas e vou ter essa parte da frente erguida também, que vai ser a parte da lateral, na verdade. Então, eu vou ter já quase uma caixa fechada. Essa parte aqui, que é igual essa que a gente, na nossa imaginação, já estamos levantando, vamos levantar também. Então, vai ficar uma caixa quase fechada. Vai faltar o quê? Só a parte de cima. Qual será que é a parte de cima? Essa última parte. Então, se a gente remontar, né, para formar essa figura, essa parte aqui vai ser a parte que vai ficar em cima. Ó. Essa parte aqui. Então, a gente tendo ideia como que é a planificação e depois a montagem disso, a gente consegue descobrir perfeitamente as outras figuras e as suas planificações. Igual na atividade abaixo, vocês vão praticar isso. Aqui está escrito, agora marque com X a figura que representa a planificação no modelo do paralelepípedo abaixo. Então, temos aqui o paralelepípedo. Qual será dessas duas imagens representa essa figura? Só que essas duas estão o quê? Planificadas. Então, vocês vão ter que descobrir. Façam tipo uma remontagem mental em vocês, que eu tenho certeza que vocês irão descobrir. Apesar que só de olhar, eu já sei qual que é a planificação, pelo quê? Pelos formatos que estamos vendo. Pelos formatos, qual que se encaixa mais? Com esse ou com esse? Então, seguindo algumas dicas, alguns critérios, conseguimos descobrir as planificações das figuras. Na página 75 é a mesma coisa. Temos aqui algumas figuras e vocês vão ligar, fazer um traço ligar nas suas planificações usando as mesmas estratégias anteriormente. Temos aqui um cone, um prisma e uma pirâmide. Para ficar mais simples, observe o que é as suas faces. Suas faces são triangulares, é um pentágono, são circunferência, um círculo. Então, percebendo esses detalhes, vocês vão conseguir identificar a planificação. Na atividade 3, temos essa figura. Aqui no texto falou com uma caixa, como amostra. E temos 3 moldes, 3 planificações. 2 delas conseguimos fazer o quê? Se a gente encaixar, nós formamos uma caixa. Uma delas não dá certo. Então, vocês vão ter que descobrir qual delas que não dá certo de formar uma caixa. E atividade 4, temos aqui uma planificação. Vocês vão descobrir qual desses 3 formatos, qual dessas 3 figuras é a planificação correspondente a essa imagem. Observe com atenção a planificação. Nela temos alguns círculos. Temos aqui essa parte que aparece até um retângulo maior. Se juntarmos tudo, lembrando de todas essas partes, qual é o formato será que vai dar, que representa essas 3 figuras? Então, reflitam e façam um círculo na resposta correta. Na página 76, na atividade 1, temos aqui várias figuras geométricas que Camila construiu. Depois temos a atividade A, B e C. Pergunta qual é a quantidade de cilindro, qual é a quantidade de esfera e qual é a quantidade de cone nessa imagem. Na atividade 2, pede para observarmos essas 2 figuras. As duas são pirâmides. Para ajudar vocês, essa parte aqui é a base dessa primeira, ela está em pé.
essa parte aqui é a base da segunda, também está em pé, tá bom? Observando as bases, observando as laterais delas, você não respondeu o tópico abaixo, ó. O que essas figuras têm de parecido? Então, o que elas têm de semelhante e o que elas têm de diferente? Então, vocês vão escrever numa linha o que elas têm de semelhante, na outra linha o que elas têm de diferente. Para isso, você tem que observar uma a uma para poder achar a diferença entre elas. Depois temos a nossa última página 77, na atividade 3, para relembrar um pouquinho dos conteúdos que a gente já estudou sobre faces, versos e arestas, lembram? Então, temos aqui 3 figuras. Vocês vão ter que contar na atividade A quantas arestas tem em cada figura. Por exemplo, a figura A, tanta aresta, coloca o número. Figura B, tanta aresta, coloca o número. Figura C, tanta aresta, coloca o número. Mesma coisa vão fazer com a atividade B, C e D. A B, vocês vão contar quantas versos tem cada uma. A C, quantas faces tem cada uma. As faces laterais, tá, pessoal? Aqui vamos deixar de lado as bases. Depois temos a atividade D. Nela pergunta o que vocês observaram com as respostas B e C. Então, vocês vão ter que responder a B, vão ter que responder a C, vão identificar a quantidade de cada uma e o que essa quantidade está representando. Elas são iguais? Elas são diferentes? Elas estão a mais? Estão a menos? Quanto a mais? Quanto a menos? Então, observem e respondam. Na atividade 4, temos aqui uma figura geométrica espacial, um prisma de base triangular. Vocês vão apenas descobrir qual dessas 3 planificações representa essa figura geométrica. Assim, finalizamos as explicações de matemática, vamos para a história, dando início na página 112 do livro. Temos aqui o nosso tema, que são os indígenas, ou seja, os índios do Brasil, tá bom? Apenas do Brasil. Então, vocês vão ler esse texto, ele é pequeno, ele contém muitas informações preciosas. Esse mapa aqui também, ele representa a distribuição dos povos indígenas por estado, né? Tem estados que têm mais população de povos indígenas, outros têm menos. Essa legenda aqui ajuda também vocês a identificar a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Sei que o de vocês a maioria é preto e branco, mas essa imagem vai ajudar vocês a identificar. Leiam essa página com extrema atenção, ok? Porque é com base nela que vocês vão responder a próxima página 113, atividade 1, 2 e 3. Nessa página eu vou apenas ressaltar a atividade C da 3, que é a última atividade. Porque nela vocês irão fazer 2 coisas. Primeiro, descobrir as siglas que representam esses estados. P, que estado é esse? Esse eu vou falar para vocês como modelo, o Pernambuco. PA, que estado é esse? Vocês vão ter que pesquisar, voltar no mapa se for preciso. AM, né, o RO aqui, RO, MT, quais são essas siglas que representam quais estados? Então, primeiro vocês têm que descobrir isso, depois vocês vão colocar em ordem crescente. Esses números estão representando, né, os povos indígenas por estado, um tem a mais, outros tem a menos, então vocês vão colocar em ordem decrescente, do menor para o maior, tá? Ordem crescente. Por exemplo, qual desses está aqui o menor número? O menor número aqui é o 12, que eu já falei para vocês que era Pernambuco, então vai começar por esse, vamos colocar Pernambuco 12. Vão dar uma vírgula e vão continuar essa sequência até o final, depois coloquem um ponto final. Agora vamos para as explicações de geografia, dando início na página 96, onde iniciamos um capítulo chamado O Campo, capítulo 10 do livro. Nesse textinho de introdução vai falar algumas características, né, que representam o campo. Então leiam com atenção, grifem o que for importante, depois temos essa imagem, que é a peça-chave aqui. Através dela vocês vão responder as perguntinhas abaixo, tá bom? Então quais são os elementos que contém essa paisagem? Essa paisagem tem muita coisa. Temos bastante vegetação, algumas casas, né, muitas crianças brincando. Ela é uma obra, né? É um acrílico sobre a tela. O nome dessa obra aqui é Alegrias do Campo. Então, observe as imagens com atenção para responder as perguntas abaixo. Agora vamos para a página 97. Nela temos o texto, as atividades e as paisagens do campo, onde vocês irão ler, grifar as partes importantes. Depois temos a atividade 1 e 2. A atividade 1 pergunta como as técnicas e a tecnologia, tanto das empresas, das indústrias, da produção agrícola, o que elas representam na ilustração que modificam a paisagem. Temos aqui uma imagem abaixo, temos aqui legenda, que vocês vão ter que ler com atenção. Nessa imagem temos aqui vegetação, nessa imagem temos indústrias, e nessa imagem temos máquinas. O que será que elas estão fazendo? Qual mudança está ocorrendo no solo original? Então, leiam, reflitam para poder responder a atividade 1. E na atividade 2, pergunta quais foram os prejuízos causados ao meio ambiente. Por quê? Por causa da indústria, por causa dessas máquinas. O que será que aconteceu de diferente?
Se não tivesse alteração do homem, será que essa paisagem estaria dessa forma? Então vocês respondam abaixo. Agora vamos para as explicações de ciências, dando início na página 102, também um capítulo novo, é o capítulo 9. O tema dele é o corpo humano. Nesse capítulo, iremos aprender o corpo humano por dentro, tá bom, pessoal? Então vocês vão ler esse texto aqui introdutório, vão fazer a leitura de imagem. Olha só, isso aqui é um museu, onde está escrito na legenda? Museu Corpus, na Holanda, que contém modelos em grande escala de partes do corpo humano. Então, olha aqui, observamos na imagem, que parte do corpo humano será que ele está? Então, aqui a pessoa está andando, caminhando por dentro de uma parte do corpo humano. Será que parte é essa? Então, reflita para responder as questões abaixo. Na página 103, temos mais algumas partes do corpo humano, alguns órgãos internos. Temos aqui o cérebro, pulmão, rins, coração, estômago. Então, leiam com bastante atenção para vocês aprenderem bastante sobre o corpo humano, que faz parte, né, do nosso corpo. Como será que somos formados? E na última página 104 vai falar sobre o esqueleto, que são os ossos, e os músculos. Depois de vocês lerem essas informações, temos aqui a atividade 1, como se fosse uma aula prática desse assunto. Vocês vão fazer esse passo a passo na atividade 1, conforme está escrito. Quando vocês realizarem essa atividade, vocês vão perceber o quê? Será que houve mudança dos ossos, dos músculos? Ou não? Ficou do mesmo jeito? Então é isso que vocês vão refletir e responder. Assim, finalizamos as explicações das atividades da semana. Bons estudos a todos!